Olá, hoje vamos falar sobre o poder das crenças. O que é que são as crenças? As crenças é algo muito poderoso. As crenças é tudo aquilo que cria todo o nosso comportamento, todas as nossas reações, toda a nossa forma de estar na vida, toda a nossa forma de estar no mundo. Seja desde começares por observar, por exemplo, a tua rotina, porque é que tu de manhã acordas e bebes café em vez de beber chá, ou porque é que tu comes com pauzinhos no Oriente ou com um garfo no Ocidente, não é? Porque é que isso é só uma crença, não é? Então são todas as crenças, porque é que tu vestes esta roupa em vez daquela, tudo isso são crenças. Nós vivemos a toda a hora mediante as nossas crenças, os nossos comportamentos, a nossa forma de viver, vem de tudo aquilo em que nós acreditamos. E aquilo em que nós acreditamos, muitas vezes, vem de programações que nós recebemos. A questão é perceber essas programações que nós recebemos, que são essas crenças, que estão a moldar a nossa vida. Então, quando nós percebemos que a nossa vida não está a ir por um caminho agradável a nós, que ela não está a ser agradável, que ela está a ser pesada, que ela está a ser difícil, então o que nós temos são crenças que não nos estão a potenciar, são crenças que nos estão a limitar. Claro que as crenças de comer com pauzinhos, ou com garfos, ou beber café, ou beber chá, são crenças que não são assim tão importantes, mas há crenças, não é, que estão enraizadas em nós e que nos limitam bastante. E essas crenças criam a nossa visão do mundo. Então, muitas vezes, a nossa vida ser mais pesada, ser mais difícil, nós acharmos que temos pessoas na nossa vida que não são pessoas boas, que são pessoas más, que nos prejudicam e tudo isso. Isso tudo são construtos das nossas crenças. E as nossas crenças moldam uma identidade que depois é aquilo que projeta para o mundo e que recebe do mundo ao mesmo tempo. Então é muito importante nós percebermos as nossas crenças, as crenças que nós temos, não é? E o que é que elas fazem com a nossa vida. Elas regem toda a nossa vida. E então é importante perceber o quê? Perceber que essas crenças não são algo fixo, não são algo que nós temos e que não podemos modificar. Nós podemos modificar porque nós não somos essas crenças. Nós identificamos-nos com elas, identificamos com essa identidade que criamos, mas podemos olhar para essas crenças e não nos identificarmos com elas. Então passamos a deixar de nos identificar com elas. Isso é feito através de um processo em que começa por observarmos os nossos pensamentos, que nos levam aos nossos sentimentos e às nossas ações, que depois isso é criada uma crença mediante isso. Então, quando nós estamos satisfeitos com a nossa vida, quando nós queremos modificar algo na nossa vida, o que nós temos na realidade que fazer e modificar é as nossas crenças, porque as nossas crenças é que nos trazem essa satisfação ou insatisfação com a nossa vida. Então nós temos que trabalhar em modificar essas crenças. Trabalhar quando nós estamos, por exemplo, satisfeitos com a nossa vida, trabalhar em agradecer aquilo que temos na nossa vida, não é? Modificar a nossa crença perante aquilo que temos, trabalhar, por exemplo, a nossa crença para valorizar aquilo que não valorizamos até este momento, trabalhar a nossa crença para não estar a viver num futuro. São várias e várias inúmeras crenças que acreditamos que existe um futuro, por exemplo, que existe um passado, por exemplo, e que habituamos-nos a viver no passado ou viver no futuro e não viver este momento presente, e acreditamos que o nosso futuro não vai ser bom. Então são tudo crenças e crenças e crenças que moldam a nossa vida, moldam a nossa felicidade interna, não é? Moldam toda a nossa personalidade, moldam a nossa forma de ser. As crenças são tudo o que rege a nossa vida. Então é fazer esse trabalho interno que no nosso programa Desconstruir vamos ajudar a fazer esse trabalho interno de moldar essas crenças, de modificar essas crenças e passar a perceber o mundo realmente como ele é, não mediante
as lentes das nossas crenças, os filtros que nós temos, é como se tivéssemos um filtro que filtra mediante aquilo que nós acreditamos, não é? Então é sobre perceber esse filtro e perceber se esse filtro é bom para nós ou se não é bom para nós e se validamos esse filtro ou não. Então ele é só um filtro e essas crenças e essa personalidade também só é algo que nós criamos ou que nós permitimos que fosse criado dentro de nós. Então nós podemos observar e podemos escolher validar ou não essas crenças, podemos escolher tê-las ou não as ter, podemos escolher validá-las ou não as validar, porque elas não somos nós. Nós só não podemos escolher validar ou não validar essas crenças quando nós nos estamos a identificar com elas, porque aí nós achamos que nós, então, mas eu sempre fui resistente, sempre fui forte, então, e agora eu não vou ser forte, não vou ser resistente, vou deixar de ter essa crença de que sou forte e resistente. Não, tu não és nada disso. Isso foi só uma personalidade que tu criaste. Foi só mediante as crenças que tu tens. Não é? Então, é fazer esse trabalho de modificação interna e perceber, fazer esse trabalho principalmente de perceber aquelas crenças que nos limitam. Não é? Aquelas crenças que dizem, eu sou pobre, por exemplo, eu sempre fui pobre, ou vou ser pobre, ou as crenças dizem, um rico é uma pessoa invejosa, é uma pessoa má, é qualquer coisa assim. Então, se nós acreditamos que o rico é uma pessoa invejosa, uma pessoa má, o que é que nós estamos a fazer em nós? Nós vamos criar escassez na nossa vida, não é? Nós vamos fazer com que nós nunca venhamos a ser ricos ou ter prosperidade, porque achamos que se eu for rico ou tiver prosperidade, vou ser uma pessoa má ou uma pessoa, sei lá, invejosa, ou seja o que for. São tudo crenças, são tudo construtos que nós fazemos na nossa mente que depois nos limitam na nossa vida. Então é trabalhar esses construtos todos, retirar, mandar fora aquilo que não nos interessa e fazer esse trabalho interno que nos ajuda a modificar completamente a nossa vida, a nossa percepção sobre a vida, que é o mais importante, porque não é sobre construir um grande castelo, não é sobre ter muito sucesso, mas sim sobre ter a felicidade dentro de nós, que não está dependente de nada externo a nós. E essa felicidade vem não fora, não procurá-la fora, mas sim está dentro, retirando essas crenças de cima. Então, porque é que é muito importante trabalhar as crenças? Porque o verdadeiro ser dentro de nós está por baixo de todas essas camadas de crenças que nós temos em cima. A verdadeira felicidade plena, aquela que não depende de nada, porque se a felicidade depender de ter uma casa no campo, de ter um Ferrari, de ter um trabalho de sucesso, o que é que acontece quando nós alcançamos isso? Nós vamos procurar outra coisa fora, não é? Para nos trazer mais um bocado de felicidade. Ok, mas afinal não era isto que me fazia feliz, vai ser outra coisa. Então nós vamos andar sempre atrás do prejuízo, como se tivéssemos uma cenourinha à frente do burro, não é? A cenourinha está aqui e eu vou andar atrás da cenourinha a vida toda, porque a minha felicidade está aqui, está no futuro, não está agora, não está aqui no momento presente. Então, todas essas crenças colocam-nos lá à frente, colocam-nos a felicidade fora de nós e elas estão por debaixo de todas essas crenças. A felicidade plena, que não depende de nada fora, está por debaixo de todas essas crenças. Então, vamos lá trabalhar aqui no Desconstruído para desconstruir todas essas crenças que nos estão a estorvar de mandar a nossa felicidade cá para fora e de a sentir principalmente. Se gostaste deste vídeo, põe aqui o teu like e partilha com quem achares que faz sentido. Obrigado.